Olá, diretores, professores, educadores. Bem-vindos a mais um podcast dos eventos do Cinep Paraná. Sou Rocimar Santos Oliane, psicóloga e psicopedagoga e diretora do Cinep Paraná. E hoje temos um tema muito importante aqui nos eventos do Cinep Paraná. Conversaremos com Jussara de Oliveira sobre gestão, liderança e qualidade nas escolas. Ninguém melhor para falar sobre isso do que a nossa amiga Jussara de Oliveira. Olá, Jussara, tudo bem com você? Que bom você estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite, é uma satisfação estar com vocês. Eu tenho uma experiência de mais de 20 anos em instituições de ensino, iniciei em instituições bancárias, mas depois tive a felicidade de ir para a educação. Então, acho que nós teremos várias coisas a compartilhar e eu espero contribuir com todos. Muito obrigada pelo convite. Nós é quem agradecemos. Bom, Jussara, nós começaremos agora com algumas perguntas, as mais frequentes das escolas associadas ao Cinep Paraná. Então, vamos começar aqui perguntando das habilidades para um líder. Qual que é a habilidade específica mais importante a ser desenvolvida? Aos teus olhos, como que você vê esse líder? Que um líder, em primeiro lugar, ele tem que passar para a sua equipe é confiança. Um líder precisa ser uma pessoa confiável. Ele não precisa ser necessariamente aquela pessoa que sempre está de acordo com a equipe, que não tem nenhuma questão a questionar, a abordar, a mudar, porque às vezes confunde-se, né, um bom líder com aquela pessoa que sempre todos estão de acordo com ele, todos estão sempre satisfeitos com as ações deles. Cabe aos líderes muitas vezes tomar decisões impopulares, né? Mas ele precisa ser uma pessoa justa, ele precisa ser visto pela equipe como uma pessoa justa, uma pessoa imparcial, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que tenha a confiança dessa equipe. Então, a confiança ela é essencial. Até existe uma pesquisa da Gallup, eu acho que é de 2003, em que fala que foi questionado aos funcionários, né, o que eles consideram, várias coisas que eles consideram importantes em um líder. E disparado, em primeiro lugar, foi a confiança. Então, a equipe ela segue, ela respeita um líder que é confiável. Então, isso é o essencial. Depois vem outras tantas qualidades que tornam o trabalho desse líder eficiente, respeitado, e mostra a sua competência. Mas confiança é fundamental. Perfeito. Existem diferentes tipos de líderes, né? Ou seja, centralizador, conservador, liberal. Como que isso influencia dentro das organizações? Houve um tempo que até as próprias equipes esperavam esse líder talvez mais conservador, direcionador, que era aquela pessoa que tomava as decisões e repassava para a equipe executá-las. E as próprias equipes talvez vissem isso muito bem. Talvez não, certamente, porque os tempos eram outros. Esse líder ele continua no mercado hoje, né? Então, não tem problema ele ter sido assim, dentro de um contexto em que as coisas funcionavam assim, dessa forma, né? Mas ele tem que acompanhar a evolução. Hoje, as nossas equipes vêm desejando participar, preparadas a participar, dispostas, né, a assumir posições de liderança, e esse líder tem que estar preparado para isso, para essa mudança no contexto em que as pessoas realmente participam das decisões. Elas não estão dentro das instituições, das organizações, para só cumprirem o que é dito a elas. Elas estão para efetivamente participarem. E o líder tem que acompanhar essa mudança. Então, hoje, cabe a esse líder promover essa participação verdadeira. Não uma participação em que se diz, não, todos podem falar, mas a decisão final é da liderança, que muitas vezes mal ouviu a participação das suas equipes, né? O líder tem que buscar ter líderes em todas as áreas. O Robin Sharma tem um livro maravilhoso que eu indico para quem desejar se aprofundar mais, é o Líder Sem Status, que todos devem ser líderes nas suas atribuições. Para que isso ocorra, o líder que conduz a equipe, que, né, no caso de uma escola, que tem a posição da direção,
né, ou da gestão, da coordenação de segmento, tem que propiciar que isso aconteça, que as pessoas possam desenvolver a sua liderança. Para isso, elas precisam ser ouvidas, suas ideias consideradas e implementadas. Então, isso é muito importante, que esse líder que foi conservador no passado, que foi mais centralizador, delegar não é uma coisa fácil, né? Mas nós temos que aprender a fazer isso, preparar as equipes para isso, né? Que elas saibam da sua responsabilidade, que as pessoas saibam da sua responsabilidade, em realmente assumirem aquilo que estão fazendo. E terem processos claros, né? O que acontece, às vezes, dentro das várias falhas que ocorrem nas escolas ou em qualquer organização? As pessoas vão fazendo conforme acontece a demanda, mas não existe um processo que oriente e direcione isso. Então, escrever processos, organizar processos, delegar e responsabilizar as pessoas, elas responsabilizar no sentido, elas saberem da sua responsabilidade e tomarem isso assim, como algo que elas sintam orgulho, eu sou responsável por isso, vou dar o melhor de mim, é muito importante. Mas isso cabe ao líder propiciar dentro da sua equipe. E nessa questão eu vou entrar com um assunto que parece fugir um pouco, mas é importante, até porque eu não quero deixar passar, as reuniões. As reuniões são para dar esse direcionamento. Mas eu vou dizer para vocês que em muitos anos de experiência profissional, em diferentes segmentos, é muito difícil uma reunião produtiva. Porque as pessoas entram nas reuniões falando, não existe uma pauta, então, organize, convoque uma reunião com uma pauta. Isso que vai ser dito. Quais pessoas irão participar e quantos minutos elas terão para falar. Não quer dizer que se uma pessoa tem 10 minutos e em 12 minutos nós vamos cortá-la. Mas a pessoa sabe que ela tem que ir preparada para trazer o seu tema e tratá-lo em 10 minutos. E, ao final da reunião, que eu considero a maior falha, por isso que as reuniões são improdutivas, a gente faz uma reunião, depois a gente faz uma reunião para resolver as coisas que não foram resolvidas nessa primeira reunião, e assim sucessivamente, é porque não são delegados as funções e os prazos. Então, nós decidimos isso na reunião, tais pessoas estarão responsáveis por isso e aquilo, e o prazo é esse. Nos reuniremos daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, daqui a um mês, para ver como que está o encaminhamento do que tem que estar resolvido, porque essa é a razão da reunião. Não, dali a 15 dias, um mês, as pessoas retomam a reunião para falar das mesmas coisas que foi falado na reunião anterior e que não foi resolvido. Por isso que reunião é uma coisa muito improdutiva, com raras exceções, quando as pessoas realmente as organizam e cumprem, né? Uma reunião bem organizada, eu concordo com você. Ela acaba sendo muito eficaz e assertiva, desde que bem planejada, né? Isso. Eu até sempre falo muito, digamos assim, em relação ao tempo de uma reunião. Por exemplo, para mim, né, sempre uma reunião, para ela ser muito eficaz, você não precisa mais do que 1 hora, por exemplo, de reunião. Porque, na verdade, o resto é só bate-papo. Né? Então, se você realmente for com foco naquilo que precisa dizer e precisa literalmente distribuir as tarefas para que todos possam cumprir e te trazer o retorno depois, eu acho que 1 hora é suficiente, não? Sim, uma reunião bem organizada, 1 hora é suficiente. Não ocorrer atrasos, infelizmente é da nossa cultura o atraso, então imagine as pessoas que vieram de outros locais, às vezes dentro da própria escola, mas de outros setores, e elas ficam lá 10, 15 minutos esperando, né? O quanto se perde em produtividade, porque multiplique isso por 10 reuniões, por 20 reuniões, por um ano, né? O quanto se perde, então, assim, procurar ser pontual nas reuniões, ter essa pauta pré-definida, ter esses prazos das pessoas se colocarem, se manifestarem e poderem se manifestar verdadeiramente, serem ouvidas, isso é muito importante, a gente vai entrar nisso em seguida, a importância das pessoas saberem que elas são verdadeiramente ouvidas, né? Mas aí ter uma finalização com atribuições e com prazos para serem cumpridos. Importante Simples, mas a essencial. questão da tomada de decisões, e quando não há tomada de decisões, é importante que o líder seja determinante nesse momento? Muito importante, porque ainda que ele dê liberdade para as pessoas, e ele deve dar essa liberdade, e deve fazer com que as pessoas encontrem caminhos, encontrem soluções, mas ele é o capitão do navio. Né? Naquele momento em que as coisas se perdem ou que o direcionamento não foi o mais adequado, cabe a essa liderança colocar as coisas no rumo. As pessoas precisam ter um norte. Quando elas não têm um norte, cada um vai escolher o seu.
e considerando que é a melhor escolha. Então, elas têm que saber exatamente para onde estão indo, ter esse direcionamento para que possam desenvolver o seu melhor e oferecer o seu melhor, né? E cabe ao líder ser esse orientador, essa pessoa que dá esse equilíbrio na equipe e essa segurança, inclusive, para as pessoas se manifestarem e atuarem, né? Perfeito. Eu acho que, nossa, é um tema muito bom de falar sobre reuniões. Às vezes parece que, puxa, mas todo mundo faz reuniões, mas são poucos os resultados que acabam muitas vezes tendo, né? Bom, vamos lá. Ações indispensáveis para um líder. A gente sabe que errar é humano, né? Porém, muitas vezes, não aprender com os próprios erros acaba gerando retrocessos. O que você me diz em relação a essas ações de um líder? Bem, o que hoje ocorre, assim, que eu vejo e vi acontecer muito, né? E a literatura traz muito isso, né? O líder, às vezes, ele assume tudo e isso o torna sobrecarregado, porque ele não delega. Ou então ele não prepara, né, as pessoas também e acha que tem que ter controle sobre tudo. O que eu aprendi, assim, que eu gosto de transmitir, porque para mim foi um grande aprendizado. Embora eu tivesse toda essa questão dos processos, né, mas aí eu tive um exemplo de um vice-presidente da Disney que ele definiu muito bem o papel desse líder e a questão das falhas e que elas podem ocorrer. As pessoas não devem ter medo de falhar. O que elas não podem é falhar nas mesmas coisas sempre. A gente já vai falar sobre isso. Mas falando desse modelo de liderança, o líder tem que ser aquela pessoa central. Essa pessoa que é confiável, que é isenta, que respeita as pessoas, que as ouve, né? Então, ele tem uma posição central, mas não de comando, mas de orientação e de apoio, que é muito diferente, né, de ser a pessoa que manda. Não, ele é a pessoa que está ali disponível a servir e ajudar. Ele tem que buscar os melhores em todas as áreas que ele precisa. Por exemplo, no pedagógico, buscar os melhores, no financeiro, os melhores, na manutenção, os melhores, em todas as áreas, na secretaria, em todas as áreas, ele tem que mapear os pontos de contato e, nesses pontos de contato, buscar os melhores profissionais. E esse presidente diz o seguinte, que sempre que formos contratar alguém, e pelo menos uma coisa, essa pessoa precisa ser melhor do que nós. Muitos líderes têm medo disso, de contratar os melhores, né? E a melhor forma de crescer, de evoluir, de aprender, é contratando os melhores e as pessoas que sabem mais do que nós em algumas coisas, né? Eu tenho o exemplo de um funcionário meu que fazia planilhas que eu nunca faria, sabe? Daí ele trazia assim, dados de uma maneira para nós apresentarmos para a direção, maravilhosos, super claros, sabe, fáceis de... E sempre que eu encaminhava com o nome dele, porque ele era a pessoa que realizava. E era importante que a nossa direção e a nossa presidência soubessem disso, que nós tínhamos um talento ali. Né? Nós não precisamos ter medo disso. Todos têm seus talentos, todos se destacam em alguma coisa. Bem, mas uma vez esse líder tendo essas excelentes pessoas nas suas áreas, nos seus pontos de contato, qual que é o papel dele? Fazer com que elas se relacionem. Porque, às vezes, nós temos alguém muito bom numa área, mas as pessoas não se comunicam e não se relacionam. Existe, inclusive, uma disputa entre elas, né? Então, nós vivemos, assim, num momento de colaboração. Para termos resultados, precisamos ter colaboração entre as áreas. Ninguém consegue trabalhar sozinho. E não adianta uma escola, falando em escola, nós temos uma secretaria excelente, que é uma referência, mas é só a secretaria. O nosso atendimento é ruim, o nosso pedagógico deixa a desejar, Todos o nosso financeiro não funciona. Né? Por quê? Porque os pais, as famílias vão ver a escola como um todo e não como uma área isoladamente. Eu adoro essa escola porque a secretaria funciona bem. Não vai ser dessa forma. Todos têm que falar da cultura da instituição. Aliás, cultura é uma coisa importantíssima que as pessoas dão, às vezes, né, as organizações não dão tanta importância na cultura organizacional. E isso fere a imagem da instituição, fere a confiança. Por quê? Porque nós temos que, qualquer pessoa com quem nós tenhamos contato na instituição, tem que falar dessa cultura, nas suas atitudes, na sua forma de acolher,
na sua forma de falar, na sua forma de atender, no seu respeito em dar retorno, senão a cultura está falha. E o que hoje nós vemos? As culturas muito frágeis dentro das organizações. Cada um faz do jeito que acha que deve fazer, né? E aí nós não encontramos essa referência dentro das instituições que a gente tem que pisar numa instituição e falar assim, isto é essa escola em todos os sentidos. Eu tenho que ver o nome da escola, eu tenho que ver a marca da escola em todos os meus relacionamentos. Da entrada até a saída, Da entrada até a saída, nos contatos telefônicos, nos contatos por e-mail. Uma coisa que faz muita diferença na qualidade e na percepção dos pais, das famílias, é que aquela área lá de contato no site, o Fale Conosco, ou Agende uma Visita, às vezes está nas mãos de alguém que não sabe da responsabilidade que é cuidar disso. A partir do momento que eu entro em contato com uma escola, peço para agendar uma visita e não recebo o contato no mesmo dia, ou no máximo na manhã no dia seguinte, essa escola começou a perder pontos. E quando eu comparo com aquela que me respondeu em 15 minutos, essa escola já pode estar fora das minhas opções de escolha. Ou seja, falando em comunicação interna mesmo, né? Então, e mesmo voltando na questão das reuniões, o quanto alinhando, no caso, né, o alinhamento dessa comunicação interna é importante. Muito importante. E que ela seja tão sólida a ponto de se tornar uma cultura. Isso fica essa pergunta para todos que estiverem nos ouvindo, né? Você tem segurança da cultura da sua instituição, da cultura organizacional? Você tem segurança que em qualquer área os pais, a sociedade, a comunidade irão identificar os próprios alunos, certamente, essa cultura, nas atitudes, nas palavras, na forma de agir, né? É uma coisa importante para se pensar, porque isso assegura confiança, né? E confiança é fundamental para a captação e para a fidelização de alunos. É o cartão de visita, de entrada, né? Digamos assim. Bom, e como formar equipes fortes? Quando a gente fala em equipes fortes, ou seja, teve uma outra perguntinha junto. Todo líder, ele é um formador de líderes? Ou seja, a formação de líderes, como preparar os colaboradores para a liderança? Antes, eu quero te fazer uma outra perguntinha que eu lembrei aqui de um ditado até do meu pai. Quem foi, por exemplo, você tem alguma inspiração de líder na tua vida? Você tem alguém que te inspirou, digamos, para ser uma boa líder, para como que é? Sim, né? Eu acho assim que a pessoa que mais me inspirou foi o meu pai, pela integridade. Né? Meu pai sempre nos disse, valores não se negociam. E isso para mim foi muito forte. Que nós devemos fazer o que é certo, falar a verdade, ainda que isso nos desfavoreça. Porque isso é integridade. Não só fazer as coisas quando elas nos convêm, né? E aí viriam inúmeros exemplos e que eu não vou... Você sabe que eu escutei, quando criança ainda, eu sempre escutava isso, que meu pai dizia assim que um bom líder, ele tem que desenvolver pessoas. Que um líder, ele tem que literalmente desenvolver pessoas. Se ele não souber desenvolver pessoas, ele não é um líder. Como que você vê, então, exatamente essa questão do líder diante da formação de novos líderes? E aí você falou algo muito interessante anteriormente, que é essa questão de não ter receio, ou seja, deixar um pouquinho a vaidade de lado, né, e ser humilde de reconhecer que outras pessoas podem ter realmente, novos líderes podem ter competências diferentes das tuas, isso, né? E o quanto eles vão agregar dentro da instituição. Uma das principais atribuições de um líder é formar os novos líderes. Isso é fundamental. Ele tem que sempre ter esse olhar para a formação dos novos líderes. É uma atribuição, não é assim, porque ele é diferente, porque ele se destaca ou porque ele fez essa opção. Ele deve compreender isso como uma atribuição, né? E ser o apoio, ser um mentor para essa pessoa, né? Então, isso é essencial. Sobre a sua pergunta anterior, para formar, né, essa formação de equipes fortes, a colaboração. Infelizmente, nós temos raízes ainda muito profundas que de um passado, acho que recente, que as pessoas
achavam que tinham que competir entre si para elas se destacarem. Elas tinham que ser melhores umas do que as outras. E muitas vezes, e até recentemente eu vi isso em consultoria, né? Porque eu dou consultoria nessa área de liderança, de qualidade de atendimento, enfim. Algumas lideranças promovendo a disputa entre as equipes, porque eles entendem que uma vez que eles estejam disputando, eles vão sempre buscar ser melhores e darem melhores resultados. Isso, infelizmente, é um caminho para a derrota, destrutivo. Num determinado momento até pode dar um resultado pontual, mas ele não tem sustentabilidade, ele não se mantém, porque as pessoas têm que trabalhar em colaboração. Todos têm que saber que dependem uns dos outros, né? Que eu dependo que outras áreas façam bem o seu trabalho para que a minha área não seja impactada por isso. E eu devo colaborar por um princípio de vida. Eu não devo colaborar porque alguém está verificando, porque eu fui obrigada ou porque alguém me disse que eu tenho que fazer isso. Tem que ser um princípio de vida. Nós estamos aqui para colaborarmos em qualquer circunstância uns com os outros, para construirmos um mundo melhor a partir da colaboração. Por melhor que eu seja na minha área, vai ter áreas e vai ter temas e vai ter assuntos que eu desconheço, que eu dependo de outras pessoas, dependo da competência, da dedicação delas e da atenção delas às nossas necessidades. Então, são todos trabalhando juntos por uma missão e por um ideal, né? Então, aquilo que a gente já comentou, a pessoa que está em determinada área, ela não tem que achar que, não, eu trabalho na secretaria, eu trabalho na manutenção, eu trabalho no pedagógico. Não, eu trabalho nessa instituição para construir um mundo melhor e para oferecer sempre o melhor e para tornar essa escola sempre a melhor. Vestir a camisa mesmo. Exatamente. Como que um líder ele pode delegar e acompanhar as diferentes áreas da instituição? Ou seja, cuidar também para que a comunicação, como a gente já conversou, não ocorram falhas e não hajam processos inacabados. Eu gosto de trazer o exemplo dos bancos, sabe? Porque a gente tem que aprender com os que estão fazendo, de alguma forma, as coisas melhores, né? Quando eu trabalhei nas instituições bancárias, os processos são muito claros. E antes de nós implantarmos e antes de levarmos ao cliente, eles eram muito organizados e as pessoas eram capacitadas para fazer aquilo da melhor forma. Eu confesso que eu me surpreendi um pouco quando eu entrei nas instituições de ensino, porque eu vi que as coisas iam acontecendo e iam sendo arrumadas no meio do caminho. Não que isso seja, às vezes, um grande problema, sabe? Algumas questões, às vezes, a gente começa com um projeto novo e, no caminho, você vai vendo oportunidades de melhoria e isso é muito bom e você faz as alterações necessárias. Mas o que eu gostaria, assim, de trazer todo mundo à reflexão? Uma escola, por exemplo, não importa se ela tem 2 anos, 5 anos, 10 anos, 40 anos. Desde que ela começou, ela faz matrículas. Não tem sentido ter falhas no processo de matrícula. Tem um problema de gestão e um problema de liderança nesse processo. Desde que ela iniciou, ela precisa gerar uma forma de pagamento, que normalmente é um boleto, enfim, agora aí, com a evolução pode ter outras formas. Mas não tem sentido ela ter todos os anos problemas na área financeira, ou então na tecnologia no que diz respeito ao processo de matrículas, no que diz respeito a login de aluno. Não tem sentido uma escola iniciar suas aulas, porque normalmente a organização da escola, em outubro já se sabe quando que vão começar as aulas, né? No ano anterior, as datas de início já são conhecidas dentro do planejamento. Não ter crachá para os alunos. Então, os alunos passam um mês sem crachá, depois que começar as aulas. Não gostaria que as pessoas tomassem isso como uma crítica, mas como uma reflexão. Nós não podemos errar naquilo que nós fazemos há anos. E a gente começa a achar que isso é normal. Todo ano é assim mesmo, não deu tempo, não deu para comprar mídia, não deu. E assim as pessoas vão se justificando. Não pode ser assim. Naquilo que nós fazemos sempre, em tudo, na verdade, nós devemos buscar excelência e qualidade. Mas naquilo que fazemos sempre, não justifica nós não termos excelência e qualidade. Nós temos que ter organização para isso. E se isso não está ocorrendo, é responsabilidade de alguém. Aonde estão as pessoas responsáveis? E se essas pessoas responsáveis não estão sendo orientadas e cobradas no bom sentido, porque as pessoas têm responsabilidades e têm que corresponder a essa responsabilidade, a responsabilidade é inteira do líder.
Porque, às vezes, o líder também procura transferir responsabilidade. A gente fala, mas as pessoas não fazem. Se elas não fazem, é porque a liderança está falhando. Então, aí fica para a gente pensar. Se nós vamos falhar, isso vai acontecer, as questões nas escolas são muito dinâmicas, mas não naquilo que fazemos há anos já, né? Aos teus olhos, você acha que falta capacitação interna? Sim, muitas vezes capacitação, muitas vezes falta gestão mesmo. Não as escolas, né? As organizações. É difícil, as coisas não são simples. Às vezes a gente precisa colocar alguém em determinado lugar, toque de caixa. E a gente pega aquele funcionário, não, esse funcionário trabalha bem, vamos colocar ele para trabalhar ali. Às vezes ele estava bem onde ele estava, mas ele não vai ser bom naquela nova função. Mas isso não é avaliado devidamente, porque é feito meio que uma decisão de momento ou por necessidade. Né? Você falou algo muito importante até em relação à liderança, mas é algo que o líder ele tem que estar muito atento. Dentro da falha de comunicação, existe muito aquilo que a gente diz que adoece uma instituição de ensino, as empresas em geral. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da fofoca interna. Que doença é essa? Isto é sério. Isso é sério porque se torna, assim, uma erva daninha. É igual ferrugem, né? Às vezes, a gente vê um ponto ali e não dá importância. E ele vai tomando proporção até que ele toma conta de tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Esse respeito, essa clareza, nós vamos ter conflitos dentro das organizações. Né? Então, se eu tenho um conflito, eu tenho que tratar isso com ética, com respeito. E esse conflito tem que ser trazido à mesa de negociações e não falado pelos cantos. E a pior coisa é quando a liderança participa dessas fofocas, dessas situações. Isso, e em algum momento as pessoas ficarão sabendo. E isso é uma pena, porque depois recuperar não é uma coisa fácil. Tem uma autora que eu gosto bastante, eu não vou lembrar o nome completo dela, mas ela tem um livro que fala da segurança psicológica dentro das instituições. Né? E segurança psicológica tem a ver com isso, com as pessoas serem ouvidas, poderem se manifestar sem serem criticadas, sem serem ridicularizadas, serem julgadas, e também não se sentirem alvo assim, de intrigas, de fofocas, de que depende de quem falar, se a pessoa tiver força, se ela tiver um cargo, aquilo torna-se verdadeiro ou não. Isso é um perigo. Eu acho que trabalhar início, meio e fim de ano, a ética e postura profissional. Exatamente. Né? E o quanto isso é importante no sentido daquela frase básica, simples, conhecida por todos. Não faça para os outros o que você não quer que fale para você. Faça para você. Processo de empatia. Eu sei que é desconfortável, às vezes, a gente entrar numa sala, colocar na mesa os problemas. Mas isso é o certo. E a gente não tem que ter medo de fazer o que é certo. Aliás, uma coisa que eu queria falar que eu acho importante, sabe, Rosimar, o que falta muito para os líderes hoje, muitas vezes não é competência, não é dedicação, não é envolvimento e conhecimento para o seu negócio. É coragem de fazer o que é certo. Um líder tem que ser uma pessoa de coragem, porque ele tem que ser imparcial, ele tem que ser justo, ele tem que fazer o que precisa ser feito, ele tem que colocar a verdade na mesa. E parece simples, mas não é. As pessoas vão relutar contra isso quando vai envolver assim, a insatisfação de alguns, os relacionamentos paralelos, as preferências. Um líder não pode ter preferências. Daí vocês vão dizer, mas a gente tem afinidade com uma ou outra pessoa, mas tem, isso é normal, né? Mas eu não posso levar essa afinidade para as minhas decisões. As minhas decisões têm que ser imparciais, têm que ser justas, têm que ser corretas, e ninguém pode ter dúvida disso, né? Jussara, você acha que os líderes muitas vezes perdem o foco? Porque qual que é o foco maior? Agora vamos colocar até para as instituições de ensino de um líder. Tem um foco grande dentro da instituição de ensino. Tem uma missão, né? Tem a questão dos valores. Então, você acha que muitas vezes eles perdem o foco naquilo que, de fato, merece uma atenção maior, muitas vezes? Perdem o foco, até porque, assim, é normal. Eu acho que a área pedagógica, por exemplo, ela é força motriz de uma escola. Né? Então, eu quero me fazer entender para não parecer assim, mas então existe uma crítica em dar tanta atenção à área pedagógica. Deve-se dar, porque é a força motriz de uma escola. Mas a hora que o líder não percebe que, além da área pedagógica, ele é responsável por todas as outras áreas,
ele perdeu o foco. Ele precisa dar a devida atenção. Ainda que ele dispense mais do seu tempo a essa área, que é a força motriz, ele precisa dar atenção às outras áreas, senão elas vão ficar abandonadas, né? E essas áreas precisam ter atenção para elas saberem da sua importância dessa liderança. As pessoas não saberão da sua importância se nós não falarmos isso a elas. Então, quando eu chamo a pessoa que faz a limpeza na minha escola e digo assim para ela, você ajuda essa escola a ser melhor todos os dias. Você nos ajuda a ter confiança, a confiança das nossas famílias. Eu não estou dizendo para ela, e isso é importante, olha, os nossos banheiros estão super limpos, parabéns para você. Eu estou falando mais do que isso. Eu estou dizendo, você é uma pessoa importante aqui, que faz toda a diferença na construção da confiança, né? Então, não perder esse foco, falar com as pessoas, ouvir as pessoas. Ou seja, através da motivação, ou seja, você leva o colaborador a ter melhores resultados, qualitativos e quantitativos também para a escola. E se eu vou tomar uma decisão numa área, eu tenho que chamar a pessoa daquela área, porque ela é a melhor pessoa para me falar a respeito. O que acontece? Muitas vezes as áreas já recebem determinações prontas, né, só para elas cumprirem, mas elas não foram ouvidas, né? Elas têm ali algumas intercorrências, algumas situações. Às vezes, com 2 palavras, você falando com o teu inspetor sobre a catraca, ele vai dizer, nossa, era só fazer isso. Mas a gente está procurando uma solução com base no nosso ponto de vista de quem olha de fora e não de quem está ali todo dia trabalhando naquilo. E as pessoas vão buscar soluções e elas vão se empenhar em arranjar soluções quando elas se sentem verdadeiramente unidas e participando do processo, que é esse processo de colaboração que todo mundo é ouvido de fato, não assim aparentemente, né? E que são implementadas as suas ideias. Não que necessariamente elas devam ser, porque às vezes elas podem não ser as melhores, como as minhas, as de qualquer pessoa pode não ser a melhor, mas que elas tenham certeza desse respeito. Tem uma história super interessante daquela espaçonave lá da NASA, o Columbia, né? Que ele adentrou no espaço aéreo e, na volta, deu tudo certo na expedição lá. E, na volta, essa espaçonave explodiu. E um dos colaboradores, dos engenheiros, que não era o engenheiro principal, que não era a liderança principal, mas fazia parte da equipe, né, daquela missão, ele observou na decolagem um problema. E ele falou para o seu gestor que não achou aquilo relevante. Depois, eles fizeram uma grande reunião em que todos participavam, inclusive, entre aspas, esses profissionais, digamos, secundários, mas eles estavam lá presentes e eles podiam se manifestar, mas ele não se sentiu à vontade em se manifestar nessa reunião porque o seu gestor direto não tinha dado importância, então aquilo o constrangeu. E quando essa espaçonave adentra a atmosfera e explode, eles descobrem que foi exatamente por esse problema que ele tinha identificado. Então, é muito sério não ouvirmos as pessoas, né? Não importa em que função elas estejam, em que posição elas estejam. A opinião delas é sempre importante e elas devem se sentir ouvidas. E elas vão contribuir muito, com certeza. Perfeito, perfeito. Motivação e liderança, né? Isso. São 2 palavras que andam juntas. E o que enfraquece um líder? Não reconhecer que precisa dos outros, não reconhecer que todos trabalhamos em equipe, que as pessoas podem falhar e que elas, sendo confiáveis, elas merecem uma segunda oportunidade e que nós manifestemos essa confiança. E eu quero voltar nisso com um exemplo, mas principalmente a vaidade. A vaidade enfraquece um líder, porque ele se acha melhor do que os demais. Porque ele ouve, ele conversa e tal, mas chega no final, em atitudes, ele diz, quem manda aqui sou eu. E você acha que daí fecha-se, digamos assim, ele não tem abertura para aquilo que é o novo? Ele não tem abertura e nem as pessoas se sentirão à vontade, ainda que ele diga que dá essa abertura, elas não se sentirão à vontade em se manifestar, porque as nossas equipes percebem claramente a diferença entre o que se diz e o que se faz. E esse é um dos grandes problemas. As pessoas dizem uma coisa, mas muitas vezes as atitudes dizem outra coisa. E essa incoerência é rapidamente percebida por todos, né? Então, tem que se tomar esse cuidado, tem que existir, porque
a gente ouve muito e acaba assistindo muitas, né, palestras e lendo a respeito. No fundo, todo mundo acaba sabendo de alguma forma como deve ser o posicionamento de um líder, mas muitas vezes isso não acontece na prática. Por isso que eu volto a dizer, um líder, ele precisa ser uma pessoa confiável, ele precisa ser uma pessoa aberta e ouvir de verdade, não dizer, me fala o que você pensa, e depois não dar a menor importância, ser ouvir humilde verdadeiramente. E E precisa ter coragem. Eu já vi excelentes líderes, pessoas boas, na verdade, boas mesmo, com uma excelente intenção de fazer o melhor. Só que a hora que elas vão esbarrar em alguma coisa que pode incomodar ou exigir mais delas em posicionamento, e para você ser justo, muitas vezes você vai esbarrar no poder de alguém, vai incomodar algumas situações, elas recuam. E isso é falta de coragem. Você perguntou um líder que tinha me inspirado, né? Além do meu pai, que para mim foi o primeiro líder, um que para mim é uma referência fortíssima é o Martin Luther King. E ele fala uma coisa que eu acho que quando a gente para pensar, nós vemos a nossa responsabilidade no mundo e perante a humanidade. Ele diz, o mal não prevalece porque ele é mais forte do que o bem. O mal só prevalece porque os bons se calam. E isso é uma grande verdade. Então, não é porque as pessoas que agem corretamente, elas tenham mais força ou sejam maioria. Não, os bons são maioria. Só que eles recuam diante do que é correto, diante do que é justo, diante do que é certo. Porque eles precisam se posicionar. E eu vou te dizer, na minha vida eu conheci pouquíssimas pessoas que se posicionavam. E não que elas não fossem boas pessoas. Elas são boas pessoas, elas eram boas pessoas, mas faltou coragem para se posicionar quando deveriam se posicionar. Isso fortalece verdadeiramente um líder, porque a hora que um líder faz o que é certo e não recua diante disso, não vacila diante da verdade, da justiça, do que deve ser feito e cabe a ele fazer, ele se fortaleceu até com aqueles que não o apreciam, até com aqueles que não gostariam que ele estivesse ali, porque ele mostra integridade e ele mostra coragem em agir. Jussara, você falou o que todas as escolas, as instituições de ensino, as empresas de uma forma geral também buscam, excelência e qualidade, né? Mas na íntegra, o que é qualidade? Qualidade é você oferecer com eficiência o que o teu cliente precisa, né? O que o teu colaborador precisa também, e as pessoas saberem o que elas têm que fazer e como elas devem fazer. E não transferir para o cliente o seu problema. Porque o que acontece muitas vezes? Nós cometemos falhas e transferimos para o cliente. Você precisa entender, faltou uma funcionária. O que o cliente tem a ver com isso? Ele Dá não pra tem dizer que responsabilidade sobre isso. Nível de perfeição dentro de um processo, por exemplo? A gente sempre deve buscar a perfeição. Eu sei que alguns vão dizer assim, não, mas não existe a perfeição. Vão ocorrer falhas, mas a gente tem que ser ao contrário. Eu tenho que trabalhar pela excelência, e a excelência é uma escada sem o último degrau. A gente sempre tem que buscar e melhorar, e aprimorar, e aperfeiçoar, e rever o processo. E se não dá para mudar alguma coisa, se não dá para facilitar, processos eficientes, eles são simples, eles não são complexos, né? Porque a gente tem que facilitar para quem opera e para quem recebe, né? Mas eu tenho que trabalhar pela excelência e, eventualmente, ter uma falha. O que a gente vê muitas vezes? Se trabalha com muitas falhas e vai tentando, no meio do caminho, ter um pouco de excelência ou tentar mostrar isso para o cliente. Não, eu preciso ter um processo claro. De início, um processo de matrículas, eu tenho que testar. Eu vou fazer tudo agora eletrônico. Eu tenho que fazer inúmeros testes, inúmeras possibilidades. Eu fiz isso há 15 anos numa instituição. E a gente ia fazendo testes. Não, o nome dos pais. Não, mas os pais vivem juntos, os pais vivem separados, tem uma terceira pessoa responsável. Nós tínhamos que ir vendo todas essas variáveis para que todas coubessem ali, para que atendessem ao nosso cliente. Porque não adianta eu colocar uma situação e daí trava, porque a situação dele é diferente. Eu coloco um modelo, mas ele trava, porque a situação daquela família é diferente. Mas, para isso, eu tenho que testar inúmeras vezes. Eu não tenho que fazer o meu cliente fazer isso. Quem tem que fazer isso sou eu. Uma coisa simples, básica. Eu trabalhei numa instituição em que, em um determinado momento, eu fui responsável pelo vestibular. Então, nós fizemos um checklist. Do mais básico, precisava ter grampeador na sala.
Por quê? Porque um dia foi um tumulto lá, porque se precisou de um grampeador, a pessoa que estava responsável não podia sair da sala, porque os alunos estavam em provas, a que a acompanhava tinha saído no seu momento de 15 minutos de intervalo. Entende? Então, assim, é simples, mas criou uma dificuldade. Então, um checklist é uma coisa básica, simples, mas eu faço um checklist. Eu faço um checklist de todos os meus processos. Nós vamos entrar no processo de matrículas, nós vamos início das aulas. O que nós precisamos assegurar? Protocolo de atendimento. Né? Agora, sim, ficou comum se dizer, não, é porque são os primeiros dias, é assim mesmo. Lógico que uma escola que esteja organizada e que não seja assim mesmo e que as coisas funcionem, ela está construindo confiança em relação à sua organização. Os protocolos, agora ainda exigidos em relação ao Covid. O que os pais mais querem? E isso também é comprovado. Quando os pais procuram uma escola, lógico que eles querem a qualidade pedagógica, isso é fundamental, mas segurança para eles é um dos itens mais importantes. Nós continuamos ainda com esse grande desafio do Covid. As escolas têm que mostrar essa preocupação. E não assim, está todo mundo meio que liberando, vamos liberar também. Porque hoje acaba sendo até um diferencial. Eu vejo por alguns comentários de alguns pais, quando eles dizem assim, puxa, eu estou preocupada com a escola do meu filho. Daí eu pergunto, mas por quê? Porque eu percebo que já não está havendo aquele rigor, aquele cuidado em relação à máscara, em relação ao álcool gel. Ou seja, esses protocolos, o protocolo de biossegurança, ele passou, sim, a ser também um diferencial. Não é porque o que saiu na notícia, né, sim ou não, use máscara, que, de repente, nós ainda estamos numa pandemia, né? Então, nesse momento, eu acho que deverá haver um olhar maior, porque é claro que o que o pai quer para o seu filho dentro da escola e para a sua família é a questão realmente da segurança. E hoje nós temos dentro da escola educação e saúde também, né? Não dá para a gente esquecer desse momento que estamos vivendo, não? Sim, com certeza. E no que diz respeito à segurança, não se deve ter receio de pecar pelo excesso. Em segurança, especificamente. Algumas pessoas dirão, né? Mas os pais vão nos questionar. Eu acho que o argumento é muito simples, né, e muito claro. Nós fazemos isso pela segurança do seu filho. Isso, perfeito. Mas vocês estão exagerando. Lhe peço desculpas por esse sentimento que a senhora está tendo, mas no que diz respeito à segurança, nós precisamos exagerar, porque o senhor tem que estar todos os dias no seu trabalho, na sua casa, tranquilo, com a segurança de que seu filho, enquanto estiver conosco, nós estaremos oferecendo o melhor e cuidando da melhor forma. Perfeito. É isso que os pais desejam, ainda que eles possam discordar um ou outro um pouco, né? Mas a escola não precisa ter receio de falar isso. Isso eu vi acontecer nas escolas. Às vezes as escolas têm receio de falar com os pais, né? É a forma como nós falamos. A gente não precisa ter receio de fazer o que é certo ou daquilo que nós temos certeza, assim, eu preciso assegurar isso, né? Eu não tenho que ter receio, eu tenho que ter argumentos fortes para isso. Eu gostaria de dar um exemplo de uma situação numa escola que eu trabalhei, que um pai foi tirar uma criança para ir no aniversário e queria levar a amiga junto, né? E elas eram bem amigas e sempre estavam juntos e as famílias juntos. Só que essa segunda criança, não tinha autorização da família e a escola não conseguiu contato com a mãe e não autorizou essa criança a sair. E isso gerou um conflito enorme na escola, porque esse pai se sentiu muito ofendido, muito desrespeitado, porque ele quis dizer que aquilo significava que nós não estávamos confiando nele. E, resumindo, ele já tinha falado com várias pessoas, eu era ouvidora dessa escola e eu o recebi. E ele estava realmente muito alterado. Primeiro, nós devemos ouvir as pessoas, ainda que nós já saibamos tudo o que elas têm a dizer. Mas elas precisam ser ouvidas por nós, elas têm que ter certeza que contaram a sua versão, né? E que nós não estamos com a versão dos outros. Depois que ele falou, ele atendeu o telefone, atendeu um sócio dele, falou, estou aqui resolvendo aquele problema da escola, deixei ele falar tudo, e eu falei, olha, eu gostaria de lhe pedir desculpas pelo sentimento que o senhor teve. Eu não estou pedindo desculpas pela situação, porque a situação foi conduzida corretamente, mas por ele ter se sentido daquela forma. Quando a gente abre esse canal de comunicação e diz para a pessoa, eu o compreendo no seu sentimento, eu não estou dando necessariamente razão a essa pessoa, mas eu estou mostrando a minha solidariedade e a minha compreensão a ela. Então, eu gostaria que o senhor nos desculpasse, eu lamento muito pelo seu sentimento. Por isso, eu lhe peço desculpas, mas eu preciso contar com a sua compreensão. Perfeito. Que nós agimos dessa forma, o senhor falou agora com o seu sócio, se ele chegar aqui
é uma pessoa conhecida sua, que a sua filha conhece, e quiser retirar a sua filha da escola, embora ele seja uma pessoa conhecida nossa, a sua filha não vai sair sem a sua autorização, porque o senhor precisa trabalhar todos os dias tranquilo, na certeza que a sua filha está em segurança. Nós não podemos abrir precedentes. E esse pai chorou na minha frente. Só que é muito diferente de eu dizer para ele, essas são as regras da escola, o senhor tem que entender. Nós estamos fazendo isso para a segurança das crianças, e o senhor precisa entender, é uma norma. É muito diferente eu falar dessa maneira e de eu dizer, eu lhe compreendo, né, eu peço desculpas pelo seu sentimento, mas eu conto com a sua compreensão. Escuta Isso acolhedora, mas nos colocando... Perfeito. É a comunicação assertiva. Outro detalhe importante, você falou um pouco ali atrás, vamos voltar um pouquinho na questão do processo inacabado, tá? Daí me veio uma outra gestão, que eu percebo que a gente quase não fala dentro das escolas. A gente fala muito, digamos assim, na entrega, na excelência e qualidade, ou seja, na entrega de serviços e produtos. Vamos pensar assim quando é para as empresas. Só que quando a gente fala em gestão de qualidade, eu percebo que ela é muito forte dentro de alguns segmentos, né? Como nas indústrias, por exemplo. Então, o processo, por exemplo, quando tem um determinado produto, início, meio e fim, toda a supervisão que existe em cima daquele produto, né? Ou seja, existe, inclusive, um gestor de qualidade. A gente quase não ouve falar dentro da escola. Afinal, quem é o gestor de qualidade dentro das instituições de ensino? Bom, as grandes organizações, elas podem até ter uma pessoa fazendo esse mapeamento e ajudando as áreas a escrever, descrever e cumprir, né? Mas vamos falar da nossa realidade, que normalmente são organizações e instituições menores. O líder de área, o gestor de área é o responsável. E a responsabilidade é dele, sim, e de ter esse processo escrito, organizado, com as atribuições definidas. E isso raramente acontece nas instituições de ensino, né? Eu que vim da instituição de bancárias e gosto de falar desse exemplo bom que eles deram, que tudo era escrito, tudo era claro, as pessoas sabiam o que fazer, elas eram orientadas, elas eram capacitadas e, na dúvida, elas tinham ainda um material que elas pudessem consultar. Parece até, às vezes, meio burocrático, mas isso é super importante. Por quê? Porque as pessoas vão fazer esse checklist nas suas áreas, nos momentos chaves, principalmente, né? De início de aulas, finalização de aulas, processos de matrículas. Eu vou dizer para vocês uma coisa assim super simples, que deveria ser básica numa instituição de ensino, e eu asseguro que não está acontecendo hoje em mais de 90% das escolas. Eu liguei para a escola e pedi informações. Primeiro, dificilmente a pessoa que nos atende sabe passar informações. Isso é um erro. Ela tem que saber falar da sua instituição. Ela pode não saber falar da proposta pedagógica, mas de tudo que pode atrair aquela família, de tudo que possa fazer aquela família se interessar por visitar essa escola, ela deve saber falar, né? E aí trazer essa família para uma visita. As pessoas, você pergunta, eu gostaria de informações do 4º ano. Bom, o valor da nossa mensalidade é tanto, quer dizer, já começou errado, porque a hora que eu comecei pelo valor, eu comecei a perder o cliente. Porque se ele for me comparar com o valor da outra, e a outra for R$50 mais barato, eu já saí perdendo. Só que eu tenho diferenciais que justificam o meu valor, mas que aquela pessoa que atendeu não soube falar, porque ela não foi orientada para isso. Além disso, um erro muito sério que acontece na maioria das escolas é não pegar o contato dessa pessoa que ligou. Ou seja, se não ligar mais, eu perdi para sempre esse cliente. Porque nunca mais eu vou poder fazer um contato, fazer com que essa pessoa volte a ter interesse pela minha escola, caso ela não vá fazer uma visita, porque ela esteve nas minhas mãos e eu simplesmente larguei. E aí eu já sei que as pessoas vão dizer, mas os pais não gostam de passar o contato. Mas eu não preciso fazer um cadastro, que também é um erro, né? Eu pedi uma informação, a pessoa, qual o seu nome completo? Qual o nome do seu filho? Qual a data de nascimento, qual o seu telefone, e isso incomoda as pessoas, porque ela ligou para fazer perguntas e não para responder perguntas. Mas eu nunca devo atender uma pessoa sem chamá-la pelo nome. Então, por gentileza, qual o seu nome? Simone. Eu já sei que a senhora Simone quer uma vaga para o 4º ano, neste ano ou no ano seguinte. Eu já coloquei o nome dela, o ano de interesse, e o ano de ensino e o ano que ela deseja matricular o filho. E eu vou conversando, eu pergunto o nome dessa criança, porque eu devo me referir à criança não como seu filho, mas
o Ricardo. E o Ricardo, ele está em qual escola agora? Ou o que ele mais gosta de fazer? Quais esportes ele gosta? Nós temos vários esportes e eu vou me referindo à criança pelo nome. Então, eu tenho o nome da mãe, o nome da criança. No final, o ano de ensino, o ano de interesse. No final, só preciso do quê? Do telefone. Se eu atendi bem essa pessoa, eu vou dizer, olha, nós gostaríamos de lhe passar informações. Primeiro, eu vou convidar para uma visita, né? É ótimo que eu consiga fazer isso no momento da ligação, mas se eu não conseguir, eu vou poder ligar depois para essa família. E aí eu vou falar para nós lhe passarmos mais informações e mantermos o contato. Por gentileza, a senhora pode me passar o seu telefone? Pronto, eu fiz o cadastro. Eu fiz o cadastro sem fazer o cadastro. Né? E isso é essencial. Aí algumas escolas me chamam em julho e falam assim, como que a gente faz para captar, para ter contatos que a gente possa ligar? Eu falei, esses contatos ligaram para vocês o ano inteiro e vocês não anotaram. Essas pessoas, vocês tinham que estar retomando o contato agora com elas, porque isso também faz, assim, mostra uma organização da escola, um interesse por aquela família, que ela não é um número, né, que eu me interessei, porque a senhora Simone é a senhora Simone, a mãe do Ricardo. Não é alguém que me ligou e pediu informações. Né? Ligar chamando a pessoa pelo nome. Boa tarde, senhora Simone, aqui é a Jussara, da escola. A senhora nos ligou em tal data, pedindo informações. Gostaria de novamente convidá-la para uma visita em nossa escola. Será um prazer recebê-la. Entende? São coisas que aproximam. Ter esse relacionamento com as famílias e não um atendimento comercial. Perfeito. Jussara, foi muito bom conversar com você. E até para encerrar aqui o nosso bate-papo, que não encerrará por aqui, né? Haverão outros. Mas eu gostaria que você deixasse aqui um recadinho para escolas associadas ao Sinep Paraná. Quais as habilidades específicas do nosso diretor escolar? Ser uma pessoa acessível. As pessoas têm que ter liberdade, assim, tranquilidade e facilidade em chegar todas as pessoas da instituição até esse profissional. E ele deve dizer isso a todas elas, né? E para isso ele tem que passar pelas áreas, visitar as pessoas em suas áreas, falar do trabalho delas, falar do valor do trabalho delas, fazer as correções, sim, quando precisa, porque nós precisamos que alguém nos diga o que nós podemos fazer melhor, mas sempre dizer, as minhas portas estão sempre abertas para você falar comigo a hora que você desejar. Só ele pode falar isso, né? Fazer com que as pessoas tenham essa confiança, porque se um colega diz, não, ela é uma pessoa acessível, você pode ir lá, isso vai constranger, muitas vezes, alguns profissionais. Mas se isso vem do próprio diretor, dizendo para todos que todas as atribuições e funções são importantes e que ele está de portas abertas, ele terá essas pessoas conversando com ele. Então, essa acessibilidade, ser acessível às pessoas é importante. Ser uma pessoa humilde, sempre pronta a servir, a ajudar. Né? O que é para uma equipe, digamos, num primeiro dia de aula, o maior tumulto, ou qualquer outra situação, às vezes tem um evento na escola, porque, lógico, primeiro dia da aula, o próprio diretor pode estar sendo muito solicitado, mas, digamos, alguma situação que uma área está sendo solicitada, ou a área de atendimento, ou a secretaria, chegar um diretor e falar para o funcionário, no que eu posso ajudar você? Isso faz toda a diferença na construção de confiança. Né? É aquela pessoa que se dispõe de verdade a ajudar, a estar na linha de frente no momento de crise, a enfrentar uma situação. Tudo aquilo que eu peço para a minha equipe, eu devo também fazer. Eu peço para a minha equipe que sempre que tiver alguém sentado, aguardando, que seja servido um café, uma água. Eu devo ser essa pessoa que, ao passar por esses visitantes, devo oferecer o café e a água também. Quantas vezes eu vi em escola o diretor entrar e não cumprimentar as pessoas que estavam aguardando? Às vezes até por distração, não é por mal, porque é tanta coisa na cabeça, né? Mas eu tenho que parar e pensar. No momento em que eu passar pelas pessoas, não importa se eu as conheço ou não, elas estão dentro da minha casa. Eu devo cumprimentá-las, devo dar boas-vindas, se forem famílias novas. Então, sempre cumprimentar os funcionários também, quando eu chego pela manhã. Tudo isso cria aproximação e faz as pessoas verem que esse diretor é uma pessoa igual a todas as outras, e em outra atribuição, com outras funções. E esses cargos que as pessoas passam a ter de gestão e liderança
não os tornam melhores e nem mais importantes, só os tornam mais responsáveis. Perfeito. Nossa, muito obrigada. Ó, extremamente construtivo. Muito obrigada pelos teus conhecimentos e experiência, né? Experiência de Obrigada. vida aí. Foi excelente. Muito obrigada Tá. mesmo. E só para finalizar, eu quero só fazer um fechamento. Vai lá. Acima de tudo, sejam humanos, porque o que nós precisamos nesse mundo é de humanidade. Nós Perfeito. precisamos ter a certeza que, se nós precisarmos de alguém, essa pessoa terá a mão estendida para nós, sabe? Por uma questão de humanidade, porque nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Nós precisamos relembrar disso sempre. Precisamos dar resultados, a questão financeira das escolas é importante, porque a escola tem que ser saudável, tem que ter qualidade, mas nós precisamos, antes de tudo, de humanidade. Saber, e isso deve estar dentro da cultura da escola. E a cultura da escola, sim, é uma responsabilidade praticamente única do diretor, desse líder que é o norte. Fazer com que todos que chegarem até nós, chegarem nessa escola, sintam os valores dos quais nós falamos. Seja no nosso tom de voz, na nossa forma de acolher, de falar, de agir. E o grande líder para isso, sem dúvida, sempre será o diretor. Nossa, muito obrigada pela preciosidade da sua mensagem, tá bom? Muito Muito obrigada obrigada a mesmo. Pessoal, diretores, professores, educadores em geral, agradecemos a sua presença a mais um evento do Cinep Paraná, tá bom? Até a próxima.